Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de pintura com agulha. A gente está na aula 9 e nessa aula a gente vai fazer o focinho da FIB. E o bom dessa aula é que ela vai ser um pouco mais curtinha, o focinho é uma parte pequena do nosso projeto, mas é uma aula muito importante, porque como o focinho tem uma tonalidade de cores um pouco diferente, que se destaca um pouco, é bom a gente dedicar uma aula só para fazer isso, porque vocês vão ver no final que ele vai ficar bem destacado em relação ao resto do bordado. Então, se vocês estão prontos, a gente pode começar. Então, vamos lá, começando pelas cores que a gente vai usar para fazer o focinho. São os dois tons de laranja, 921 e 922, o preto, 310, o branco, B5200 e o tom de marrom mais escuro da nossa paleta, que é o 838. E o primeiro passo para fazer o focinho a gente não vai começar fazendo a parte laranjada em si, a gente vai fazer todo o contorno primeiro. Porque como o focinho ele é a parte mais, digamos assim, que fica mais na frente do gato, a gente vai fazer ele por último, para ele se destacar mais do que aquilo que está por baixo dele. E a gente pode ver aqui na foto que o focinho ele tem um contorno preto, então é por isso que a gente vai usar o preto, com exceção da parte superior aqui, onde ele faz fronteira com a pelagem da FIB. E é por isso que a gente vai usar então o marrom 838. Então essas são as duas cores que a gente vai usar para fazer o contorno. O laranja vai ser, evidentemente, para fazer a parte laranjada. E o branco a gente vai usar para fazer alguns reflexos. Por exemplo, aqui no cantinho tem a luz que está batendo bem forte, bem branco. E aqui nessa parte mais à esquerda do focinho também tem alguns reflexos, então a gente vai usar o branco para fazer isso. E a gente pode começar fazendo o preto, por exemplo, ou daria para fazer também o marrom, mas eu vou começar fazendo a parte preta. A parte preta vai ser um pouco diferente do que a gente fez no olho, né? No olho a gente fez pontos que obedecem à curvatura do olho, ou seja, a gente fez meio que círculos ao redor do olho. No focinho a gente não vai fazer o contorno do focinho, a gente vai obedecer a direção do ponto onde a pelagem está apontando. Então, por exemplo, aqui assim desse lado a gente vai fazer o ponto preto obedecendo essa direção. Aqui embaixo, como a pelagem está na vertical para baixo, a gente vai fazer os pontos pretos para baixo. E assim por diante. Eles têm que obedecer a direção do ponto da pelagem, senão vai ficar um pouco esquisito o resultado final. Então eu vou carregar aqui a minha agulha com o preto e vocês vão entender um pouco melhor o que eu quero dizer com isso. Então eu vou começar fazendo essa narina aqui, a narina da esquerda. Então, como eu disse, o ponto ele vai começar na bordinha do nariz e ele vai obedecer a direção da pelagem. Então eu vou começar aqui assim, por exemplo. E eu vou terminar fazendo um pontinho bem pequenininho em direção à pelagem. Desse jeito. E eu vou fazer então vários pontos assim. Se depois no final vocês verem que essa parte preta ficou muito grande, né? Porque a gente vê que é só uma região pequenininha aqui na narina, a gente pode recobrir esses pontos pretos com a cor da pelagem. Mas então, por enquanto, a gente vai fazer assim, e depois no final, se a gente vê que precisa retocar a pelagem, a gente volta atrás e faz mais alguns pontos. Agora a gente vai para a narina da direita, e de novo a gente vai obedecer a direção do pelo. Olhando aqui na foto, eu vejo que o pelo ele é quase que na horizontal, assim. Então essa aqui vai ser a direção do ponto. Então foi as duas narinas, a parte de baixo, e a última parte que tem bem escuro é os cantinhos aqui do nariz. Então eu vou fazer eles também. Eu vou marcar aqui. Eles estão mais ou menos aqui assim e aqui assim. A gente vai fazer então pequenos pontinhos aqui.
Então, a parte preta finalizada, a gente pode fazer então o contorno da parte de cima do nariz, que é com o marrom 838. E aqui a gente não vai subir muito até lá em cima, porque a gente está interessado em fazer só o contorno do focinho. E olhando aqui na foto, eu vejo que essa coloração marrom mais escura, ela sobe bem pouquinho, mais ou menos 1 a 2 milímetros, eu acho. Então o que eu vou fazer vai ser subir só esse pedacinho aqui. Feito. Próxima etapa, a gente pode começar então a pegar o laranja, que vai ser no caso o laranja mais escuro, 921. E o que a gente vai fazer aqui é fazer um contorno, usando o ponto traço, ao redor de todo o nariz, porque a gente quer tapar esses pequenos pontos que estão mais compridos que entram para dentro. A gente quer, sobretudo, cobrir isso. Então eu vou marcar aqui de novo as linhas, só para a gente não se perder aqui na hora de começar a traçar. Eu vou carregar minha agulha e a gente vai começar a fazer pontos atrás para cobrir esses pontinhos que ficaram para dentro. E aqui, como o focinho ele é bem pequeno, ele tem curvas muito fechadas, a gente vai fazer pontos atrás bem curtinhos, um ponto bem perto do outro. Pronto, eu terminei o contorno. Essa provavelmente é a parte mais chata de fazer o focinho, porque são curvas muito fechadinhas. Então é bom fazer com calma, fazer pontos pequenininhos. Agora a gente pode fazer o parte de dentro do focinho. Aí para isso eu vejo que o focinho, como a luz vem aqui da esquerda, a parte mais esquerda ela tem uma tonalidade de laranja mais claro e a parte da esquerda, evidentemente, tem uma tonalidade mais escura. Então para isso eu vou usar meus dois tons de laranja. Eu vou separar o focinho mais ou menos na diagonal, assim. Mais ou menos assim, dá para fazer. E os pontos, a direção dos pontos, a gente vai fazer igual a gente fez nos olhos, a gente vai fazer pontos verticais. Então eu vou marcar aqui também a direção do ponto, pontos verticais desse jeito. Nessa parte da esquerda eu vou fazer com o 922 e na parte da direita com 921. E aqui vai ser um pouco diferente do que a gente fez no exercício. No exercício a gente fazia quando tinha um contorno assim, a gente fincava a agulha no meio do fio do contorno. Nesse caso aqui a gente vai passar, a gente vai fazer do outro lado do contorno para tentar esconder esse contorno o máximo possível. Eu vou carregar minha agulha com 821 e vocês vão entender o que eu quero dizer. Vamos lá, fazer um primeiro ponto aqui no meio mesmo. E aí, normalmente, né, lá no exercício, a gente terminaria o ponto no meio do contorno. A gente partiria ele em dois e terminaria aqui. Mas o que a gente vai fazer é ele passando do contorno. Então, para isso, eu vou pegar minha agulha, eu vou fincar lá em um ângulo, mais ou menos de 45 graus aqui, passando do contorno, desse jeito. Aí, quando eu terminar o ponto, ele vai esconder o contorno que eu tinha feito aqui em cima. E assim a gente vai fazendo todo o preenchimento que faz ligação com o contorno.
Então, o laranja escuro foi, agora eu posso fazer o laranja mais claro, 922. E para a gente fazer essa parte, a gente vai usar aquela nossa velha técnica que a gente já usou várias vezes, do degradê, que é fazer o ponto entrando um pouco na região que a gente vai fazer a mescla de cores. Então, onde tem a coloração laranja, a gente vai entrar lá dentro da região. E onde termina o ponto, se tiver um contorno, a gente vai fazer aquela mesma técnica de antes, que é passar o contorno e fazer um ponto com um ângulo, assim. Então a gente vai lá fora e entra na bordinha do ponto, passando por fora. Aqui está carregado de linhas, então está um pouco difícil. Foi. Desse jeito. Tá feito então o nosso focinho. Última etapa, vamos fazer alguns reflexos, né? Como eu tinha dito, tem uma região branca aqui que vem do reflexo da luz e que é bem expressivo esse reflexo. Então a gente vai pegar a nossa linha branca. Então eu estou com a minha agulha carregada com a linha branca B5200 e eu vou fazer algumas indicações de reflexo da luz, principalmente nessa narina esquerda. E eu vou fazer também no cantinho do nariz aqui, eu vou fazer algumas sinalizações de reflexo também. Para fazer então na narina, eu vou fazer alguns pontos na junção do preto com o laranja. Aqui dá para fazer ponto traço, ou dá para fazer ponto simples também, do jeito que eu estou fazendo. Como são só alguns pontinhos aqui, não tem muito problema. Mais ou menos assim. E outra região que eu queria fazer era essa região aqui assim. Ela começa no cantinho do nariz, ela sobe até mais ou menos essa parte aqui. Então eu vou fazer mais ou menos uma marcação aqui, onde eu quero fazer essas indicações de reflexo. Então eu marquei aqui com a minha caneta mágica e eu vou fazer alguns pontos na mesma direção da pelagem. Eu não vou fazer muito reflexo nessa parte, porque como comentei com vocês na aula passada, tem alguns pontos aqui na pelagem que também tem reflexo e que eu não fiz ainda. Então, quando a gente terminar todo o projeto, antes de fazer o acabamento, a gente vai adicionar ainda alguns pontos de reflexo com a linha branca para dar esse efeito de luz e sombra. Mas aqui, já que a gente está fazendo focinho, e que focinho é uma parte pequena, a gente pode fazer então nessa aula mesmo. Então está feito o focinho. Se por enquanto ainda não está parecendo que está se encaixando muito no bordado, é porque ainda não tem outra metade. Quando tudo ficar encaixado certinho, vocês vão ver que faz sentido esses reflexos, tudo que a gente fez até agora faz sentido, tá? Então com isso a gente encerra a aula de hoje. E obrigado por terem ficado até o final do vídeo. Se ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal, não custa nada, é de graça. Deixem um like aqui no vídeo, acompanhem os outros vídeos das nossas aulas também, caso tenha passado algum batido. Recomendem esses vídeos para quem estiver interessado. E a gente se vê na próxima aula, onde a gente vai fazer a orelha da Phoebe. Então, muito obrigado de novo e tchau, tchau.